Hoje vamos analisar um caso da metade do século XX, então sente-se e relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Theodore Cones nasceu em 10 de novembro de 1882 em Petersburg, Illinois, filho do Sr. Thomas H. Cones, um canadense que se mudou para os Estados Unidos e se estabeleceu como proprietário de uma loja de ferragens, onde trabalhava com sua esposa, Isabella. No entanto, a tragédia atingiu a família quando Thomas faleceu em 1888, deixando Teodoro, de 6 anos, e sua mãe para enfrentarem a dor dessa perda profunda. Dominada pela tristeza e diante dos desafios de reconstruir suas vidas, Isabella tomou a corajosa decisão de deixar Petersburg. Junto com seu jovem filho, ela embarcou em uma jornada que primeiro os levou para uma fazenda perto de Beloit, em Wisconsin, e depois, em 1907, para a movimentada cidade de Denver, no Colorado. Aqui, Isabella encontrou emprego como governanta no Clube Democrático de Denver. Ela era uma trabalhadora dedicada e fazia o melhor que podia para sustentar a si mesma e ao filho. Teodoro enfrentou desafios significativos de saúde desde jovem. Quando ainda era criança, ele recebeu um prognóstico desanimador dos médicos, que o alertaram para não esperar chegar aos 18 anos de idade. Essa previsão sombria influenciou sua decisão de não concluir o ensino médio. Apesar desses problemas de saúde, ele demonstrou resiliência e abriu uma empresa de publicidade em 1910. Infelizmente, esse negócio faliu, mas percebendo que precisava trabalhar, ele conseguiu um emprego como contador na Denver Brass Works. Parecia que, apesar de sua saúde frágil, Teodoro encarava o mundo profissional com determinação. No entanto, apesar do emprego e das responsabilidades recém-adquiridas, o destino deu mais uma reviravolta cruel. Quando sua mãe, Isabella, morreu em 1911, apenas 4 anos após a mudança para Denver, Teodoro, agora com 23 anos, teve que enfrentar as complexidades da vida sem a orientação e o apoio de nenhum dos pais. Sua doença na infância o deixou fraco e debilitado. E após a morte de sua mãe, ele enfrentou dificuldades pessoais que resultaram em desemprego e em situação de rua. Ele não estava apenas sobrecarregado com sua fragilidade física, mas também com os julgamentos da sociedade e a mágoa que cresceu dentro dele devido ao tratamento que recebia das outras pessoas. Como consequência de sua condição delicada, ele ansiava por um lugar onde pudesse escapar do olhar crítico das pessoas e, assim, viver uma existência mais solitária. A vida havia se tornado difícil para o jovem. Embora a década de 1920 nos Estados Unidos tenha marcado um período de crescimento econômico vibrante, com indústrias florescendo e inovações como a linha de montagem revolucionando a produção e proporcionando oportunidades de emprego, a década também fomentou uma sociedade voltada para o consumo e viu um aumento na urbanização à medida que as pessoas migravam para as cidades em busca de empregos e da promessa de uma vida mais próspera. No entanto, a euforia dos anos 1920 foi destruída com o início da Grande Depressão. Na década de 1930, os empregos se tornaram escassos e as famílias lutavam para sobreviver. Filas para comida e favelas improvisadas se tornaram cenas comuns. Com o aumento do desemprego, muitos americanos sofreram ruína financeira, perdendo suas casas e economias. Esse período foi especialmente difícil para Teodoro. Ele sabia que, nesse período de dificuldades econômicas, tinha visto pessoas e famílias em comunidades unidas ajudando umas às outras para sobreviver, mas ele não socializava muito e sempre ficava na dele. No outono de 1941, uma história peculiar e sombria se desenrolou em um bairro tranquilo de Denver. Aos 59 anos, Teodoro novamente se viu diante de circunstâncias desesperadoras, levando-o a um ato audacioso que chocaria a comunidade. Ele foi até a casa de um antigo conhecido chamado Sr. Philip Peters, com a intenção de buscar uma ajuda muito necessária. No entanto, ao chegar à residência na rua Moncrief Oeste, número 3, 1335, ele descobriu que o Sr. Philip Peters não estava lá. Sem saber o que fazer e já em uma situação bastante ruim, ele entrou na propriedade destrancada na esperança de conseguir algo para comer e encontrar algum dinheiro. Ele se serviu de comida e decidiu explorar o local para ver se havia algo que pudesse roubar. No entanto, ele acabou fazendo uma descoberta inesperada, uma pequena porta secreta no teto do armário. Por curiosidade, ou talvez em um momento de desespero, ele a abriu e ali, diante dele, havia um sótão estreito, um pequeno compartimento.
Cansado e desanimado pelos desafios implacáveis da vida, ele viu uma oportunidade de passar despercebido e decidiu fazer desse espaço confinado sua morada temporária. Ele passou as semanas seguintes se servindo de comida e bebida toda vez que ouvia o Sr. Peters sair do local. A Sra. Peters estava hospitalizada, recuperando-se de uma cirurgia no quadril, enquanto o Sr. Peters a visitava diariamente. No entanto, a situação tomou um rumo sombrio em 17 de outubro de 1941, quando o Sr. Peters voltou de surpresa e viu um homem que achou ser um vagabundo mexendo em sua caixa térmica. Uma confrontação se seguiu e, armado com uma bengala, o Sr. Peters tentou acertar o invasor. O homem mais jovem revidou com uma pistola velha achada na casa, e quando ela quebrou, seguiu o ataque com um agitador de fogão de ferro pesado. Eventualmente, o Sr. Peters caiu no chão. Theodore olhou para ele e, após alguns minutos, percebeu que o homem de 73 anos que ele antes considerava um amigo estava morto. Estranhamente, ao invés de pedir ajuda ou sair da casa, ele calmamente voltou para o sótão. O corpo sem vida do Sr. Peters foi descoberto no mesmo dia. A vizinha senhorita Jenny Ross ficou preocupada quando o Sr. Peters não apareceu para jantar com ela. A Sra. Ross vinha preparando o café da manhã e o jantar dele desde que a esposa dele foi internada no hospital. Já eram 18h e escurecia, então a Sra. Ross atravessou a rua para ver o que havia acontecido com ele. Ela ficou cada vez mais preocupada, pois não havia luzes acesas na casa. Ela bateu na porta, mas não obteve resposta. Algumas pessoas que moravam nas proximidades começaram a se reunir nas ruas, e uma vizinha corajosa chamada Doris Burke foi levantada por cima do muro dos fundos para investigar. Ela destrancou a porta da varanda dos fundos e entrou. Depois, abriu a porta da frente para a Sra. Ross entrar. Quando a Sra. Ross acendeu a luz, ela gritou ao ver uma cena arrepiante diante de seus olhos. Um rastro de sangue serpenteava da cozinha até o quarto. Ela o seguiu com uma mistura de apreensão e medo, até se deparar com a figura sem vida do Sr. Peters deitado no chão do quarto. A polícia foi chamada e agentes foram enviados para investigar. Havia uma atmosfera assustadora e eles acharam a situação bastante misteriosa. Todas as entradas da residência estavam devidamente trancadas e não havia evidências de que alguém tivesse arrombado a propriedade. Porém, um detalhe chamou a atenção deles: a porta do sótão no teto do armário. Eles se perguntaram se deveriam investigar isso mais a fundo, mas então decidiram que não havia possibilidade de uma pessoa de tamanho médio conseguir passar por ali. Era claro que houve uma luta. Sangue foi achado na cozinha, corredor, sala de jantar e no quarto do térreo. Marcas de mãos indicavam que a vítima tentou se defender dos agressores. Uma bengala estava ao lado do corpo e uma arma quebrada foi achada na cozinha. Considerou-se que um agitador de fogão de ferro foi a arma utilizada, mas após revistarem toda a casa, não encontraram sinais de roubo. Após o exame forense e a remoção do corpo, os policiais protegeram a propriedade antes de retornar à delegacia. Com a conclusão de que o Sr. Peters havia sido assassinado por uma pessoa ou pessoas desconhecidas, a polícia enfrentou um desafio formidável para encontrar um motivo para o assassinato. Descrito pelos vizinhos como um homem bondoso e gentil, sem inimigos conhecidos, a vítima havia habitado pacificamente a casa por 4 décadas ao lado de sua esposa. Apesar de investigarem seu passado, a investigação não trouxe pistas substanciais. A trajetória do Sr. Peters pela vida parecia sem nada de notável. Uma carreira de 40 anos na rede ferroviária Denver e Rio Grande Western começou em 1891, onde ele avançou gradualmente até sua aposentadoria em 1930. A ausência de quaisquer conflitos discerníveis ou incidentes incomuns em sua história pessoal e profissional intensificou o mistério em torno do crime aparentemente sem motivo. Durante essa provação terrível, Dona Helena Peters esteve no Hospital Santo Antônio, pois quebrou o quadril quando retornou ao número 3335 da West Moncrief Place em 1º de fevereiro de 1942. Ela não queria ficar sozinha, então contratou uma governanta chamada Dona Hattie Thompson. Apesar do trauma de perder o marido, Dona Helena Peters esperava encontrar algum consolo e retomar uma aparência de normalidade. Mas sem que Dona Helena soubesse, a casa onde ela morou por 40 anos agora se tornava o cenário de acontecimentos estranhos. Ambas as mulheres frequentemente ouviam sons misteriosos nos cômodos.
O desconforto fez Dona Thompson pedir demissão, certa de que a residência tinha uma atmosfera assustadora que atribuía ao fantasma do Sr. Peters. Após outra queda em março, Dona Peters foi readmitida no hospital, onde permaneceu até o final de abril antes de finalmente voltar para casa. Agora, tendo que lidar com a atmosfera inquietante, ela contratou uma segunda governanta, uma senhora chamada Dona Edith Clark. No entanto, ela também pediu demissão logo, assustada com o som de passos e acreditando ter visto uma figura sombria saindo de um cômodo. Em maio e julho, o filho e a nora da Dona Peters a visitaram, convencendo aos poucos a senhora de 68 anos a se juntar a eles no oeste do Colorado. Essa mudança permitiu que tentasse esquecer as lembranças perturbadoras da sua casa. Morava ao lado da casa agora desocupada uma senhora chamada Dona Mabel Burke e seus 5 filhos. Eles sabiam por que as 2 empregadas da senhora Peters se demitiram e que a senhora Peters havia deixado a propriedade. Mas, com a casa ao lado trancada, eles começaram a observar algumas atividades peculiares. O piscar das luzes era um acontecimento regular, um espetáculo curioso e um tanto inquietante que evocava uma sensação de medo e mistério. Em uma ocasião, quando as luzes continuaram a acender e apagar, Mabel decidiu ver o que estava acontecendo. Então, armada com um taco de beisebol, ela bateu na porta com uma tênue esperança de desvendar o mistério. Sem surpresa, não houve resposta. A vida seguiu e Teodoro continuou vivendo despercebido na casa vazia. Qualquer relato de ocupação era sempre descartado como aparições ou travessuras de adolescentes locais, apesar das inspeções rotineiras da polícia na propriedade. Não foi até o dia 30 de julho de 1942 que um acontecimento inesperado ocorreu. Durante uma visita policial, um agente ouviu um estalo agudo de fechadura no segundo andar. Ele rapidamente subiu as escadas, onde viu um homem desaparecendo por uma escotilha. O policial conseguiu agarrar suas pernas e puxá-lo de volta para baixo. Theodore Coney foi levado sob custódia policial. Estava faminto, magro, com roupas esfarrapadas, cabelo muito longo e pesava cerca de 45 quilos. Durante o interrogatório, ele sentiu que era inevitável que a verdade viesse à tona. Então confessou o assassinato do Sr. Philip Peters e descreveu aos policiais como, durante meses, viveu no pequeno sótão da casa. Ele afirmou conhecer o Sr. Peters e sua esposa e que anos atrás era convidado em sua casa. Ele disse que, após um período de má sorte, deixou Denver em 1917 e começou a vagar de um lugar para outro. Ele acabou em Tonawanda, Nova York, onde ficou por 2 anos, mas acabou voltando para Denver em abril de 1941. Ele contou como entrou na casa no outono e decidiu que era um bom lugar para ficar durante os meses frios de inverno no Colorado. Ele disse que morava no sótão e, no começo, só saía quando ouvia o Sr. Peters sair da propriedade, ou se o ouvia roncando à noite. Ele disse que pegava só o suficiente para o Sr. Peters não notar falta de comida. No entanto, em uma ocasião, tomado pela fome, ele encontrou um prato de carne e começou a comer tão concentrado na refeição que não ouviu o Sr. Peters voltar. Ele estava na cozinha e, quando olhou para cima, viu o cavalheiro. Foi pego de surpresa. Então, ocorreu uma confrontação, levando a um desfecho trágico, a morte do Sr. Peters. A história fascinou a imprensa, e após um comentário do detetive Fred Zarno, que disse que um homem teria que ser uma aranha para aguentar tanto tempo lá em cima, os jornais locais apelidaram Theodore Conis de o Sorrateiro Homem-Aranha de Denver. A natureza surreal dessa existência secreta deixou uma marca indelével na imaginação da comunidade. A Sra. Peters confirmou aos repórteres que o Sr. Conis conhecia seu marido e havia visitado sua casa muitos anos antes. Ela contou que ambos faziam parte do Clube do Bandolim, que costumava se reunir em sua casa. O filho dela disse que ele ficou 3 semanas na casa após a morte do pai. Quando sua mãe saiu da propriedade para morar com ele, disse que contratou uma empresa de limpeza para higienizar a casa e um encanador para desligar a água. Sem aquecimento, a casa ficaria muito fria. Ele também disse que não acreditava que o Sr. Conis pudesse ter procurado comida na vizinhança, pois haveria rastros na lama e na neve, indo e voltando da casa. O capitão de polícia Childers, acompanhado pelo vice-procurador distrital-chefe David Rosner e pelos detetives Fred Zarno e John Toll,
levou Theodore de volta à propriedade na 3335 West Moncrief Place, e embora ele parecesse bastante agitado por estar de volta à casa onde havia vivido no pequeno sótão por 9 meses, conseguiu produzir uma declaração de 8.000 palavras na qual contou como uma briga começou na cozinha, avançou até a porta da frente e terminou no quarto, resultando na morte do Sr. Peters. Após um julgamento formal, no qual o Sr. Conis se declarou culpado, ele foi condenado por assassinato e sentenciado à prisão perpétua. Com o encerramento dos procedimentos no tribunal, a prisão de Teodoro marcou a conclusão de uma história intrigante que havia cativado não apenas o Colorado, mas todos os Estados Unidos. Ele foi então enviado para a penitenciária estadual do Colorado, em Canyon City. No entanto, os ecos de sua presença oculta persistiram, lançando uma sombra duradoura sobre a outrora tranquila comunidade, mesmo após a justiça ter sido feita. A lembrança da figura enigmática que se escondia atrás de portas fechadas ressoava como um lembrete marcante da vulnerabilidade que pode existir dentro das paredes aparentemente seguras de um lar. O bairro, agora diante da tarefa de reconstruir o senso de segurança e normalidade, começou lentamente a se afastar dos eventos peculiares e desconcertantes que haviam ocorrido em seu meio. Theodore Conis faleceu em 16 de maio de 1967 no hospital da prisão da Penitenciária Estadual do Colorado e foi sepultado no cemitério Mountain Valley, em Canyon City. Ele tinha 84 anos de idade. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.